Hoje, como eu tenho falado, nós estamos na série aqui falando sobre liberdade e a gente está no último tema e no último estudo, no último domingo aqui, falando sobre esse assunto sobre liberdade religiosa. Eram apenas 5, eram 6 estudos, mas teve alguns que eram maiores, a gente teve que dividir em 2. Então, a gente já tem um bom tempo aqui com vocês falando a respeito desse assunto. Então, o tema de hoje é uma sequência da semana passada, falando quem persegue e por que persegue. Quem persegue e por quê. E vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. Grace Xavier, agora vou colocar você na mira da verdade mais uma vez. Tá. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta 11, não é isso? Quando Tiago e João quiseram fazer descer do fogo do céu para consumir os samaritanos que não receberam a Cristo, o que lhes disse Jesus? Repetindo aqui a pergunta, quando Tiago e João quiseram fazer descer fogo do céu para consumir os samaritanos que não receberam a Cristo, o que lhes disse Jesus? Né? Esse cenário você conhece muito bem. Aqui conta a história que estava se completando já o dia para que Jesus pudesse ser assunto ao céu, né? Ser levado ao céu, ser sacrificado e morto. Aí Jesus foi para Jerusalém e na frente mandou alguns mensageiros para que eles preparassem, né, conseguissem alguma hospedagem para que eles pudessem se hospedar lá. Só que eles não receberam. Ah, quem é? Ah, Jesus não. A gente não aceita. E eles voltaram, trouxeram a notícia para Jesus e disse: Olha, Senhor, eles não te aceitaram. Quer que a gente ore para que desça fogo do céu para consumi-los? Menino do coração bom, né? Então, assim, qual foi a resposta de Jesus? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu, né? E disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então, é o seguinte, mesmo os apóstolos que andavam com Jesus, e Jesus quebrava muitos paradigmas, né? Muitos conceitos, né, dos judeus e até mesmo dos discípulos. Então, veja bem, se você tem uma mensagem, você faz parte de uma denominação, você é um pastor, você é um pregador, você prega, se as pessoas não aceitam, cabe cada uma delas resolver ao dia do juízo, né? Quando assim o Senhor vier. Mas nós não temos autoridade nenhuma, nem civil, nem religiosa, para poder impor, né, um conceito que nós acreditamos, aquilo que nós temos como fé, para que outros possam aceitar de forma obrigatória. Os discípulos, olha, Senhor, eles não aceitaram as tuas palavras. Então vamos orar aí para descer fogo do céu, né? Paulo Henrique leu aqui um texto muito interessante que o próprio Cristo falou. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, o próprio Cristo, ó, se alguém está ouvindo as minhas palavras, eu estou pregando. Se ele não ouvir, ele segue seu caminho. Eu não vou julgar. Quem vai julgar? Aí o verso continua: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, você tem o direito de você aceitar ou não. Agora Jesus que não obriga ninguém a seguir, né? Deus não obriga ninguém a seguir, né? Agora no final vai ter a prestação de conta, né? Porque nós não pertencemos a nós mesmos, Verdade. né? Vós não sois de vós mesmos, né? Então, pertence a Deus. Então, a gente tem que, como filho dele, a gente tem que obedecê-lo. Mas, no conceito da liberdade religiosa, nós temos o livre-arbítrio para poder escolher segui-lo ou não. Não é assim? Exatamente. Pronto. Então, eu queria ler aqui, bem rapidinho, 2 textos, né? Vai ser rápido o estudo de hoje, então a gente tem até um tempo legal aqui. Eu queria ler 2 textos. Na verdade, eu tenho vários textos aqui, mas eu não vou ler tudo. Eu só vou ler 2 textos que para mim achei bastante interessante, que diz assim: Benjamin Franklin
com muita propriedade disse: se a religião é boa, ela cuidará de si mesma. Se não pode cuidar de si mesma, e Deus não vê conveniência em fazê-lo, de maneira que ela tem que pedir auxílio à autoridade civil, afigura-se uma prova de que a causa é má. Então, desde que certa religião, né, procura alguma autoridade civil para impor alguma dos seus dogmas, de suas doutrinas, então afigura-se que a prova de que essa causa é má. Carta ao Dr. Price. John Wesley, outro comentário aqui, né? John Wesley fez a seguinte advertência cristã: não condeneis pessoa alguma por não pensar como vós pensais. Deixai que todos gozem inteira liberdade de pensar por si mesmo. Deixai toda pessoa usar seu juízo próprio, pois todos deverão prestar contas de si mesmo a Deus. Evitai qualquer aproximação de qualquer espécie de espírito de perseguição. Se não puderdes persuadir alguém a aceitar a verdade, não tenteis forçá-lo a isso. Se o amor não o compelir à aceitação, deixa-a com Deus, que é o juiz de todos. Então, bem pertinente aqui os comentários de John Wesley e Benjamin Franklin. Então, vamos para mais perguntas, Leandro. Certo, Gleice. Pergunta número 12. O que Cristo diz dos que são perseguidos por causa da justiça? Repetindo, o que Cristo diz dos que são perseguidos por causa da justiça? Muito bem. Então, vamos lá para os textos bíblicos. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. E também você pode ver em Apocalipse 2:10, Apocalipse 6, de 9 a 11. Mateus 5, de 10 a 12, diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Então, nós temos que se alegrar, né? Se vocês forem perseguidos, bem-aventurados sois por causa da justiça, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, né? Por minha causa. Jesus está dizendo por minha causa, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu queria novamente aqui a participação de Paulo Henrique. Ele mandou aqui a imagem de um livro que ele tem em casa, de John Fox, eu acho, relatando alguns casos e alguns mártires que doaram a sua vida por amor ao Evangelho e pela luta da sua liberdade. Então eu quero que Paulo Henrique possa trazer pelo menos alguns relatos, né, desse livro que ele tem aí, tá bem? Então prestemos atenção. Algumas das histórias que vocês irão ouvir foram tiradas do livro Os Mártires de John Fox, que é um clássico no meio protestante. Neste livro são contadas histórias de grandes mártires e até de mártires que foram desconhecidos, mas que ficaram registrados relatos de sua vida, de sua fé, de coragem em defender aquilo que eles acreditavam, que estavam inteiramente baseados na palavra de Deus. Uma dessas histórias é a história de Constância Bellione, uma senhora protestante. Foi detida por causa de sua fé. Um sacerdote lhe perguntou se ela renunciaria ao diabo e iria à missa, ao que ela respondeu: fui criada em uma religião pela qual sempre fui ensinada a renunciar ao diabo. Mas se eu cumprir o seu desejo e for à missa,
certamente o encontrarei lá, em diversos formatos. O sacerdote ficou muito irritado com a resposta e lhe disse para retratar-se. Caso contrário, sofreria cruelmente. A senhora, porém, respondeu corajosamente que não dava valor a qualquer sofrimento que ele lhe pudesse infligir. E apesar de todos os tormentos que ele pudesse inventar, ela manteria a consciência pura e a fé inviolada. Então o sacerdote ordenou que fatias da carne dela fossem cortadas de várias partes do corpo, crueldade que ela suportou com a mais singular paciência, dizendo apenas ao sacerdote: que tormentos horríveis e duradouros você sofrerá no inferno, pelas insignificantes e temporárias dores que eu agora suporto. Exasperado com essa expressão e disposto a cessar sua fala, o sacerdote ordenou que uma fileira de mosqueteiros se pusesse em formação e disparasse contra ela. Com isso, ela foi logo executada e selou seu martírio com seu sangue. Pedro Gabriola, um cavaleiro protestante de considerável eminência, foi detido por uma tropa de soldados e se recusou a renunciar à sua religião. Eles ataram inúmeros saquinhos com pólvora em seu corpo e, em seguida, ateando fogo neles, explodiram-no. Miguel Greve, um jovem de Bobbio, foi detido na cidade de La Torre, levado à ponte e jogado no rio. Sendo ótimo nadador, nadou rio abaixo, pensando escapar, mas os soldados e a turba seguiram pelas duas margens do rio e o apedrejaram continuamente, até ele ser atingido em uma das têmporas e perdeu os sentidos. Consequentemente, ele afundou e se afogou. Gilles Teleme, um cutileiro de Bruxelas, era um homem muito humano e piedoso. Dentre outros, ele foi detido como protestante e os monges esforçaram-se muito para convencê-lo a abjurar. Certa vez ele teve uma oportunidade razoavelmente acidental de fugir da prisão e, perguntado por que não se valera disso, respondeu: eu não causaria tanto dano aos guardiões, pois quanto sofreria ao responder por minha ausência, se eu houvesse ido embora. Ao ser sentenciado a ser queimado, agradeceu fervorosamente a Deus por lhe conceder uma oportunidade pelo martírio de glorificar o seu nome. Percebendo no local da execução uma grande quantidade de gravetos, ele desejou que a maior parte deles fosse dada aos pobres, dizendo: uma pequena quantidade será suficiente para me consumir. O carrasco se ofereceu para estrangulá-lo antes de o fogo ser aceso, mas ele não consentiu, dizendo que desafiava as chamas, e de fato expirou em meio a elas com tanta compostura que mal parecia sensível aos seus efeitos. Muito bem, Paulo Henrique. Muito obrigado novamente por sua participação. E eu estava até comentando com ele, né? Porque eu ouvi das histórias e falando com meu Deus que ele possa nos dar uma fé tal, né? Porque foram pessoas que não amaram a sua própria vida, né? Entregaram-se por amor a Deus, né? Por amor ao Evangelho. Que Deus possa nos conceder essa tamanha fé, né? De poder suportar essas provações. Que vão precisar no fim. Que vamos precisar no fim, né? Porque... querendo ou não, vão ter que precisar. Pois é, né? Daniel 12 conta como será o fim dessa história, né? Aqui na Terra. E ele fala que será tão grande tribulação daqueles dias que nunca houve, né? Então, que nós estejamos
preparados, tá bem? Então, vamos para mais perguntas, bem rapidinho aqui, para a gente finalizar. Ok, Grace. Vamos lá para a pergunta 13. Caso fosse aceito e obedecidos, que preceitos divinos desfarariam toda opressão e perseguição. Repetindo, caso fossem aceitos e obedecidos, que preceitos divinos desfariam toda opressão e perseguição. Muito bem, então a resposta é simples e direta, né? Lá em Levítico capítulo 19, verso 18, um versículo bem conhecido no meio cristão, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 7, verso 12, diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, e a última perguntinha, Leandro? Última pergunta diz assim: o que o amor não faz? Repetindo, o que o amor não faz? Ok. O que é que o amor não faz? Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, os homens estavam destituídos, né, desse amor, dessa graça, né? Eles estavam revestidos de ódio, né, e com espírito satânico, né, para poder perseguir os seus conservos ali, os seus irmãos, para os tirar a vida, né, só porque eles não seguiam a sua religião, né? Então tá bem. Esse foi o estudo de hoje e faço o convite, né, o apelo para que você possa também ser um dos inscritos do canal no YouTube, o programa Escola Bíblica, né? Vá lá, se inscreva, ative as notificações do sininho, né, para receber os vídeos, né, quando assim forem postados, e também deixe também seus comentários e também sua curtida. É mais uma forma de você também estar pregando o evangelho, tá bem? Siga também o nosso perfil lá também no Instagram, programa Escola Bíblica. Tá bem? Então, que o Senhor lhe abençoe. A gente vai para mais uma música aqui e depois nós voltamos para as nossas considerações finais e despedir vocês.